Perdi. Boa noite a todos. Iniciemos o nosso Evangelho do dia de hoje com a leitura Fonte Viva de Chico Xavier em nossa marcha. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos 10, 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em juízo próprio? Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre, a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem, nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. E que assim seja. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso Evangelho Híbrido. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso Centro Espírita Allan Kardec. E convido a todos a elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a espiritualidade bondosa, para agradecermos e louvarmos por esse dia maravilhoso que tivemos, pelas inúmeras bênçãos que nos chegam a cada instante, pelo milagre da vida, pela bênção da nossa reencarnação, pela família corporal e a família espiritual que temos. Somos gratos, Pai. E nesse momento fazemos a oração que Jesus ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. A reflexão do Evangelho de hoje
ela é em cima do item 11 do capítulo 7, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. E fala do orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de vir esclarecer-vos. Bendito que seja pela graça que nos concede de podermos ajudar em vosso aprimoramento. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis aflitos e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para que vosso próximo sem a humildade? Oh, não, pois esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se entre si e conduzir-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes e não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades de vosso corpo. Relembrai aqueles que vos salva. Relembrai sua humildade, o que fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginavam que títulos e riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido, e é por isso que, quando Deus lhe tira o que tem, acusam-no de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhes atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Então a análise aqui é esclarecer, né, que o orgulho e a humildade mostram, né, como eliminar acaba eliminando o outro, né? O orgulho é a ignorância dos reais valores da vida, constituindo-se veneno que anula as ações nobres, os quais buscam o progresso espiritual, e a humildade é uma virtude que nivela os homens e os eleva moralmente aos olhos de Deus. Tem algumas reflexões que são colocadas, né, em cima dessa leitura, como por exemplo, podemos ser caridosos com o próximo sem a humildade? Aí o Espírito da Verdade diz, não, pois esse sentimento nos diz que somos todos irmãos e que devemos nos ajudar uns aos outros. Assim, nos conduziremos ao bem. Sem a humildade, nos cobrimos de virtudes que não temos. É como se usássemos um vestuário para cobrir a deformidade do corpo, que estava aqui na leitura, né? Uma outra questão também para reflexão. Pode haver humildade na riqueza? Muita gente reflete, né, analisa, né, aqueles que têm bastante posse. É possível ser humilde nesses casos? Sim, a riqueza por si só não é o mal. Torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que lhe damos. O importante é que não inspire orgulho e nem cause obstáculo ao desenvolvimento moral. A riqueza nos leva à tentação e à fascinação, mas quando orientada pela humildade e regulada com critério e moderação, torna-se origem de um grande bem. Então, tudo aquilo que a gente tem a mais, se a gente puder partilhar com humildade, né, não é pecado. A gente tem que dividir o que a gente tem, né, as nossas posses, dentro do conceito aqui de critério e moderação, como foi falado. Uma outra questão, por que existe orgulho? Por que existe orgulho entre nós encarnados? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo os seus semelhantes. Uma reflexão final sobre o orgulho, né? O orgulho e a vaidade são as duas chagas, né, maiores da humanidade. De todos os males, o orgulho é o mais terrível,
pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios. A inteligência desprovida do suporte moral do Evangelho gera sentimento presunçoso de superioridade, levando consequentemente à insubmissão a Deus. Isso. Então, nesse momento, nós vamos partir para a segunda parte do nosso Evangelho de hoje. No primeiro momento, nós agradecemos por nós. E no segundo momento, a gente vai pedir as bênçãos, as graças para o Pai maior. Nesse momento, Senhor, nós pedimos a sua proteção, o seu amparo para a semana que se segue. Pedimos pela paz no nosso planeta, pedimos pelos irmãos necessitados de fome, de afeto, de cuidado. Só Tu, Pai, com a luz do Mestre amado, pode nos socorrer, pode nos ajudar. E nesse momento em que estamos aqui reunidos em Teu nome, queremos sentir a doce presença desses Espíritos bondosos que vêm até aqui nos socorrer, nos trazer os bálsamos de cura, para aliviar as nossas dores, os nossos desafios que temos que passar e com certeza, Mestre, ancorados nessa doutrina maravilhosa, nós vamos vencer. Então nós oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E por caridade não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Também nesse momento nós convidamos amanhã para estarmos juntos em mais um Evangelho. Nós agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais que vêm até aqui ao nosso centro. E se algum deles sentir necessidade de maior acolhimento, serão muito bem recebidos aqui no nosso centro com respeito e amor. Uma boa noite a todos, fiquem em paz.